Na unidade 2 ali, nós tivemos então a relação do nosso sistema de custeio e resultado. Primeiro, o objetivo nosso lá é conhecer as nossas atividades rurais e é específico dessa unidade para nós entendermos a nossa atividade. O outro é mostrar os sistemas de custeio e as características da atividade do agronegócio e demonstrar a apuração do resultado na atividade, suas receitas, despesas e como que essa análise de resultado ela vai se portar. Bom, nós pensamos assim, a atividade do agronegócio é uma das atividades que mais traz renda na questão do PIB brasileiro. Tá? Então, é o segundo ou terceiro item que nós vamos encontrar que traz maior receita para o PIB brasileiro. E essa é uma coisa interessante para nós. Atividades rurais, para nós olharmos ali, nós vamos entender como exploração de atividade agrícola, atividade pecuária, extração, exploração de vegetal e animal, a exploração da apicultura, avicultura, suinocultura, sericultura, piscicultura e assim outras atividades que nós vamos estar desenvolvendo. Dentro disso daqui, todos aqueles que trabalham na relação do campo, eles vão estar envolvidos nessa atividade. Dentro disso aqui nós temos a questão das culturas que são temporárias, são as mais utilizadas na área do agronegócio, tá? Sendo aquelas que são sujeitas ao replantio após a colheita. Tá? Para nós começarmos, nós temos a relação da cultura permanente, que também ela é utilizada, mas também é utilizada assim um termo menos comum, mas são aquelas que permanecem vinculadas ao solo. Vamos dizer assim, eu não colho a árvore, eu colho o fruto. Então assim, proporcionam mais de uma colheita ou produção. Normalmente a gente vai atribuir essas culturas permanentes uma duração mínima de 4 anos. Assim, na cultura permanente, na mesma plantação, gera mais de uma receita. Isso é algo interessante para a gente. Isso nós vamos verificar em algumas atividades. Ao contrário da cultura temporária, elas não são sujeitas ao replantio após a colheita. Uma diferenciação básica entre elas assim. E a cultura permanente, basicamente quando ela está em formação, quando ela não está produzindo, nós vamos controlar ela lá no ativo não circulante, como o nosso imobilizado. Então assim, a árvore que produz o fruto, ela é imobilizada para a gente. O fruto vai ser a relação do estoque. A produção nossa permanente, então, ela tem essa característica. As receitas na atividade rural, nós vamos verificar assim, são as receitas operacionais da atividade. Aquelas provenientes do giro normal, tá, da atividade. As rendas rurais, elas são tributadas pelo imposto de renda também. Para nós pensarmos, nós vamos trabalhar a questão de resultado, nós vamos pagar sobre a questão das rendas da atividade rural. Mas nós temos duas questões que nós vamos trabalhar mais para frente, que é pagar sobre a minha renda ou sobre o meu resultado. Essa é uma coisa interessante. Para nós pensarmos, nós vamos trabalhar a questão de resultado, nós temos então pensar que a relação de despesa de custeio, então tudo aquilo, as despesas de custeio são tudo aquilo que são dedutíveis na hora de apurar o resultado da atividade. Nós vamos pegar a nossa receita e deduzir, então, todas aquelas despesas que são necessárias para nós estarmos desenvolvendo a nossa atividade. Um exemplo para nós, gastos que você tem com salários e encargos dos trabalhadores rurais, custos da depreciação das máquinas, exaustão das culturas, isso, todos os investimentos que você tem. Então, as perdas parciais ou totais decorrentes de vento, de geada, de inundação, de praga, isso para nós ele entra como uma despesa não operacional do exercício. Então, os nossos estoques, com isso, eles são avaliados pela questão do custo médio. Pensarmos assim, custos das aquisições mais recentes, que é a questão, nós utilizamos o critério do PEPS, a relação de custos, vocês trabalharam isso daí. Nós temos a relação do inventário físico, para nós verificarmos o que nós temos no nosso estoque, e a questão de preço corrente de mercado, que é o mais comum na hora de nós apurarmos essa daqui. Então, dentro disso aqui, nós temos então o que é mais comum para nós utilizarmos, a questão do método de custeio por absorção. Então, nós apropriarmos as nossas despesas ou as nossas receitas, as despesas que incorreram durante esse período. Então, assim, para produzir esse produto ali, tá? Eu tive esses gastos. Então, esses gastos serão apropriados a esta atividade que eu tenho. Então, a essa cultura que eu desenvolvi. Então, essa é uma das coisas que nós temos.
Dentro dessa questão do método de custeio, nós vamos ter custeio agrícola, a produção de vegetais, se divide em dois grupos lá, basicamente, horticultura, arboricultura e cereais, tá? A questão da pecuária, que relaciona a criação de animais. Podemos ter aí o exemplo, questão do gado de corte, gado de leite, aves, e a relação industrial ou agroindustrial, que relaciona a transformação, beneficiamento dos produtos agrícolas e pecuários. Isso para nós verificarmos. Então nós vamos estar apropriando esses gastos a essas culturas que nós temos. Então esses custos agrícolas, eles são custos diretos e indiretos, são variáveis ou fixos, independente de como nós classificarmos ele ali, mas será nessa questão que nós vamos estar trabalhando. Então, os custos da pecuária, eles, para nós apropriarmos esse resultado, para nós apurarmos esse resultado, nós temos que levar, então, todos os gastos que foram utilizados durante esse período da produção. Dentro disso daí, nós vamos estar trabalhando. E essa gestão da atividade rural, ela é importante por quê? Porque nós temos que pensar que, quando nós formos comercializar, nós vamos vender esses produtos, nós temos que verificar se esse preço que nós vamos estar vendendo ele vai cobrir todos os gastos que nós temos. Então, dentro dessa questão, nós vamos ter algumas especificidades, tá, que nós vamos estar colocando. Uma delas é que, para nós entendermos, o nosso preço, tá, não somos nós que fazemos, é o mercado que faz. E eles vão estar pagando para a gente aquilo que o mercado não, naquele momento vai estar expondo. E muitas vezes nós vamos levar ou vamos ter prejuízo na nossa atividade. Então a atividade do agronegócio movimenta uma gama muito grande de recursos financeiros. Tá? O fato de poder se classificar os custos ali, separar ali por áreas, culturas e tal, eles assim envolvem um objeto de estudo muito interessante. O processo de análise desses custos, então ele vai trazer uma informação muito preciosa para essa atividade. Então, dessa forma, nós temos uma visão geral dessa atividade. E podemos, a partir daí, individualmente, em cada cultura, trabalhar a questão do seu resultado, a questão de controlar os gastos que você tem, para que você possa ter uma maior riqueza, uma maior detalhes dentro do resultado da atividade de cada cultura em um menor tempo.